Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Daqui a pouco nós iremos começar esta gravação. São 20h55. Vou colocar um hino aqui. Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Vamos esperar os irmãos. Missionária Gisele, Jesus te abençoe. Do teu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te Deus abençoe. amadurecer. Missionária E depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Glória a Jesus. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois Irmã Miriam, Jesus te abençoe. Seja bem-vinda. eu cuido de ti. Irmã Marisa, paz do Senhor. Seja bem-vinda. Descansa em mim. Glória a Jesus. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Nós estamos aguardando os irmãos. Estamos aguardando. Deus abençoe o evangelista Tiago. Meu amor Samuel. Meu amor Samuel está aí me assistindo. O amor do vovô. Pastor Eliene, o amor da minha vida. Casa da missionária Gisele. Deus abençoe todos, viu? Obrigado aí pelo carinho. O carinho de estar na presença do Senhor. Vamos orar. Orar agradecendo ao Senhor Jesus por esta oportunidade que o Senhor Jesus nos dá e mais uma vez estar na sua presença.
Amado e querido Jesus, estamos aqui na tua casa, na tua presença, em casa, para louvar o teu santo nome. Obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade, a oportunidade de te adorar na presença da tua santidade. Nós estamos neste momento reunidos, unidos em mais uma live, em o nome de Jesus, adorando ao Senhor Jesus Cristo online, que tudo seja para a honra e a glória do nome precioso e glorioso de Jesus. Amém. Irmã Dulce, Deus abençoe a senhora, seja bem-vinda. Vamos ler aqui Abacuque, capítulo de número 3, né? Irmão Israel, Jesus te abençoe. Diaconisa Andréa Laurindo, bem-vinda, Jesus te abençoe. Abacuque, capítulo de número 3, versículo 17, 18 e 19, os irmãos já sabem do que se trata. Profeta Abacuque, capítulo 3, 17, 18 e 19. Bem-vinda, Diaconisa Guadalupe. Eu quero trazer nesta live um tema chamado confrontar ou confortar, né? Na situação que estamos vivendo no Brasil e no mundo, nós estamos vivendo em uma pandemia. Eu nunca pensei na minha vida que iria passar por uma pandemia. E aqui estamos, atravessando uma tempestade forte. Não é uma tempestade qualquer. Estamos atravessando uma tempestade forte. Não é brincadeira, é coisa séria. Principalmente para quem está perdendo seus entes queridos e não tem nem o direito de velar os seus mortos. A coisa é séria e é uma coisa assim que nunca imaginamos de passar por um momento tão crucial e tão difícil. Um momento em que não só o Brasil e o mundo está atravessando uma pandemia, uma tempestade, um inimigo invisível, um vírus contagioso, perigoso e letal. Um vírus que conseguiu fechar as portas da igreja. É terrível isso. Nossa querida cooperadora Rafaela, bem-vinda. Cooperadora Léa Cristina, bem-vinda. Toda sua família, sejam bem-vindos os santos irmãos. Conseguiu fechar as portas da igreja. Irmãos, isso é sério. As portas da igreja estão fechadas. Agora, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. Então tenha certeza, profeticamente, eu profetizo que dentre alguns dias, o Senhor tomará uma grande providência, o Senhor abrirá as portas da igreja. O Senhor vai abrir, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.
Então, nós cremos nesta palavra, nós cremos no agir de Deus, no operar de Deus, no trabalhar de Deus e no mover de Deus. Nós cremos em o nome de Jesus. Então, vamos ler Abacuque, capítulo de número 3, versículo 17, 18 e 19. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. Tome esta palavra como conforto, como alimento, como força, como alegria no Senhor Jesus para a sua alma. Mesmo não florescendo a figueira, mesmo a figueira sem florescer, porque não florescendo não tem frutos, mesmo não havendo uvas, não houve a safra de uvas, mesmo falhando a safra de azeitonas, também não tem azeitona, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, não tem mandioca, não tem macaxeira, não tem inhame, não tem batata, não tem. Nem ovelhas no curral, não tem ovelhas no curral, nem para leite, nem para carne, nem lã, nem bois nos estábulos, também não tem boi, também não tem leite, também não tem carne. Ainda assim, faltando todas essas coisas, eu exultarei no Senhor e me alegrarei. A Bíblia está dizendo, mesmo faltando pão, mesmo faltando roupa, calçado, dinheiro, mesmo faltando saúde, mesmo faltando tudo, ainda assim, eu glorificarei o nome do Senhor Jesus Cristo e me alegrarei no Senhor Jesus. Sim, me alegrarei no Deus da minha salvação, no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, andar rapidamente. Ele faz-me andar rapidamente para lugares altos. Lugares altos são lugares de cantar vitória. Altos, sair do vale, ir para o monte e cantar o hino da vitória. E cantar que Jesus venceu a praga, que a praga sumiu e a praga foi embora. Mesmo a porta da igreja do Senhor Jesus Cristo estando fechada, não devemos temer, não devemos titubear na fé, não devemos de maneira nenhuma perder a fé, a confiança e a esperança em Cristo Jesus. Creia que rapidamente, na velocidade dos pés das corças, rapidamente a praga desaparecerá. Subiremos o monte da vitória e cantaremos e exultaremos
o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Jesus, o Senhor da nossa salvação. Mesmo ou ainda que a igreja esteja fechada, ainda que as ovelhas estejam dispersas, ainda que as ovelhas estejam trancafiadas dentro de casas, proibidas de ir ao templo para adorar, mesmo que ainda o pastor das ovelhas esteja proibido de adorar, de realizar cultos, de ir à casa do Senhor, mesmo que tudo esteja de uma maneira sombria, terrível, momentos de pranto, de choro, de angústia e de dores, mesmo assim, vamos continuar adorando, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. O momento que estamos vivendo não é momento de confrontar, é momento de confortar. O pastor, ele é chamado para conforto espiritual de vidas, não para confronto. O momento não é pertinente para isso. O momento é que possamos, nesta pandemia, cada um de nós, unir as forças, unir a fé, unir as orações, unir os jejuns, para que a praga seja vencida e o nome de Jesus seja glorificado. A ADESUD começou um jejum dia 1º de abril, vai até o dia 10 de maio. São 40 dias de jejum para cessar a praga. Estamos também ininterruptamente orando pelas madrugadas. As orações pela madrugada já chegou ao número acima de 600 orações pelas madrugadas. E vamos continuar. Diácono Daimson, bem-vindo, meu filho. Jesus te abençoe. Vamos continuar guerreando. Vamos continuar repreendendo principado, potestade, legiões, dominadores, força das trevas. Vamos continuar em o nome de Jesus repreendendo Behemoth, em o nome de Jesus, Címeros, em o nome de Jesus, nós te repreendemos, anulamos e neutralizamos a tua força, que tu sejas repreendido em o nome de Jesus, e o Senhor nos dará vitória. Maiane, seja bem-vinda em o nome de Jesus. Foi descoberto, e isso está causando confusões entre cientistas, que na África do Sul o vírus Covid-19 chegou e rapidamente sumiu. Lá o Covid-19 não foi bem-vindo, está desaparecendo. A qualquer momento Deus pode fazer isso no nosso Brasil. As igrejas estão unidas e reunidas, orando, dia e noite, pelas madrugadas, jejuando, todos em uma só fé, em uma só força, em uma só esperança de que a praga será vencida em o nome de Jesus e os templos abrirão suas portas. A nossa pastora Eliene, profeta da casa do Senhor, a quem eu respeito e honro
com muito valor como profeta de Deus. Ela teve um sonho maravilhoso. A cantora Priscila Versosa. Seja bem-vinda, mulher de Deus. Então, a pastora Eliene teve um sonho que estávamos lá na ADESUD e começava a cair nas nossas cabeças como se fosse uma tempestade, caindo pedaço de concreto, como se o teto tivesse querendo cair e caindo aqueles pedacinhos, e ela colocava um papelão na cabeça dela, estava ela no sonho, estava o netinho, nosso amor Samuel, o missionário Áquila estava também, e nós 4 ali ficávamos juntos, com um papelãozinho na cabeça. Você vê que a tempestade era tão suavezinha que um papelão dava para se abrigar. E daqui a pouco eu ia e abria a porta da igreja, e abria aquele portão grandão, e interpretamos em o nome de Jesus que a qualquer momento essa tempestade vai passar e nós estaremos ali, abrindo as portas da igreja, cultuar ao Senhor Jesus, porque a praga já não existe mais. A praga desapareceu. Isso aqui é tosse de falar muito. Pelo amor de Deus. Ninguém correu aí não, né? Misericórdia. Viu? Então, nós iremos abrir a porta da ADESUD e estaremos ali, unidos e reunidos com os irmãos, cantando o hino da vitória, dizendo: a praga foi embora, desapareceu, glorificado seja o nome de Jesus. Glorificado, né? Então, eu separei esta palavra, uma palavra de conforto espiritual, e eu quero falar aqui, nesse tema que eu escolhi, o papel de um pastor, a chamada de um pastor, de um líder espiritual, de um pastor de igreja chamado para apacentar. O papel dele é confrontar ou confortar. Porque no momento que estamos vivendo, nesse momento crucial, muita gente está nervoso, muitos estão criticando, outros falando, outros falam mal, uns falam mal, outros elogiam, outros... E fica aquela confusão toda. Eu acho que o pastor, ele é pastor de ovelhas, de almas, de pessoas. E no momento desse, não é momento para estar confrontando. Você sabe o que significa a palavra confrontar, afrontar, bater de frente. Isso está errado, isso não está certo, isso tem que fazer assim, tem que fazer assado. Eu acho que o papel do pastor de ovelhas é confortar as almas e não se envolver em questões, né, de política, de administração de A, de B, de C, se está errado, se está certo. Eu louvo a Deus, não pela pandemia, não pelo Covid-19, não por nada disso, porque eu sei que está acontecendo muitas mortes, muitos óbitos, muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos, e isso é muita dor, é muita dor. Nós temos que orar por essas pessoas, para o Senhor Jesus confortá-las, né? Temos que, no momento desse crucial, em uma pandemia, nós temos que trazer palavras de vida, palavras de amor, palavras de carinho, palavras de ânimo, para que as pessoas aumentem a fé, para que as pessoas possam aumentar a sua fé, ter mais fé e saber que nós iremos a qualquer momento cantar o hino da vitória. Mas eu não estou aqui para julgar A ou B.
Não estou aqui para me intrometer em assuntos políticos, porque eu sei o que é política, sei que é a arte de governar, sei que tem pessoas que têm essa chamada linda e maravilhosa, sei que há necessidade de pessoas evangélicas dentro da política para ali defender a causa do evangelho. Eu sei disso, mas uma coisa que eu acho bem interessante, e tem coisa que eu não concordo, é dizer que um pastor de igreja ele tem que estar envolvido em política. Pastor de ovelhas, pastoreia a igreja, cuida de ovelhas, ele tem que estar envolvido com as ovelhas, confortando as ovelhas e não confrontando os políticos. Porque muitas pessoas gostam de dizer: pastor, o senhor é ignorante acerca de política. Não, não sou ignorante acerca de política. A política tem que existir, a arte de governar é linda e maravilhosa. Quem tem chamada para governar é lindo e maravilhoso, tem que ter lá os evangélicos, tem que ter sim. Porém, é bom que aquele que tem chamada para a política, não é bom que cuide de rebanho. É bom separar política de igreja. Igreja é igreja. Ela cuida da alma, ela cuida do espírito, do lado espiritual, confortar as almas, animar o ânimo das ovelhas, orar pelas ovelhas, jejuar pelas ovelhas, trazer palavra de ânimo para as ovelhas se alimentarem, aumentar a sua fé, alimentar a sua alma, trazer palavras de vida, palavra que dá ânimo, palavra de força, palavra de fé. Esse é o papel do pastor de ovelhas. Quem tem chamada para pastorear e cuidar de ovelhas, que é o meu caso, cuide das ovelhas. Quem tem chamada para política, governar, confrontar, fique lá na política, com o confronto. Saia da frente do rebanho, entregue para outro cuidar e pastorear, e vá confrontar e ser político, porque você tem chamada para ser político e não pastor de ovelhas. Eu acho, na minha humilde opinião e no conhecimento bíblico que eu tenho, que político é político, pastor de ovelhas é pastor de ovelha. Quer um exemplo? Vou lhe dar dentro da Bíblia sem titubear. José do Egito, ele era crente, glória a Deus por isso. E um crente que se tornou político, governador, glória a Deus por isso. Não é pecado o crente ser político, não é pecado o crente estar na política, não é pecado o crente exercer a sua chamada de político dentro da política, como José foi governador. Aquele que tem chamada para a política, para governar, vá para a política. Agora me diga uma coisa, José era governador, ele pastoreava ovelhas? Ele pastoreava ovelhas? Não, senhor. José nunca pastoreou ovelhas. Foi chamado para ser governador e governador foi até o fim da vida. Então vamos separar. Político é político, que confronta, que bate de frente, que luta pelos ideais do povo, né? Pela causa do povo, que luta pelo povo, para o povo. Esse é o político. Então, se você tem chamada para ser político, vá cuidar vá para perto dos políticos. Deixe o rebanho para quem tem chamada apenas para pastorear. É muito difícil
é extremamente difícil um pastor de igreja entrar na política e conciliar as duas coisas sem se corromper. É muito difícil. Então, confrontar é coisa para quem governa, os políticos. Confortar é a área do pastor de ovelhas, aquele que cuida do rebanho. Então você quer confrontar? Vá para a política. Você quer confortar? Venha pastorear igreja, ovelhas. Então, vamos separar isso daí. Ou você escolhe confrontar, ou você escolhe confortar. Aí alguém diz, Daniel, ele era político. Concordo com você, biblicamente sim. Ele era ministro lá do palácio de Nabucodonosor. Daniel, claro, político, ministro, trabalhava lá na corte de Nabucodonosor, mas ele não era pastor de ovelhas. Então, político é político, pastor de ovelhas é pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas, ele tem que procurar o lugar de pastor. Cada um fique na vocação que foi chamado. Ele tem que estar atuando como pastor. Ele não tem que estar confrontando ninguém. Ele não tem que estar afrontando ninguém. Ele tem que estar confortando vidas. Davi, ele era pastor de ovelhas. Tudo bem, pastoreava ovelhas. Quando ele foi chamado para ser rei, ele deixou o pastorado de ovelhas e foi cuidar e ser rei. Rei de Israel. E foi rei por muitos anos. Então, você está pastoreando. Tem uma chamada para ser político, vá ser político e deixa a igreja com aquele que vai ficar apenas no ofício de confortar. Não tem como conciliar as duas coisas. Não tem como você estar na política e estar na igreja. Não tem como você estar pastoreando ovelhas e confrontando como se fosse um político. Decida qual é a sua chamada mais forte. Se é a política ou é pastorear a igreja. A que for mais forte, você vai abdica de uma e se dedica totalmente, exclusivamente na outra. Por isso que eu trouxe esse tema, porque tem muito pastor que parece ser político e tem muito político que parece ser pastor. Não tem como andar político e pastor, os dois ofícios de mãos dadas. Político, é aquele que confronta. Pastor é aquele que conforta. E neste momento crucial que estamos atravessando, pandemia, Covid-19, nós temos que confortar as ovelhas. Então, o pastor ele tem que renovar as forças das ovelhas, o vigor, o ânimo, reanimar as ovelhas, revigorar as ovelhas. Veja o que diz o apóstolo São Paulo em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Pastor Carlos Júnior, paz do Senhor, obrigado. Pastor Emival, paz do Senhor, homem de Deus, obrigado pela sua presença. Veja bem, 2 de Timóteo 3, 16 e 17. A Bíblia é para a repreensão. Paulo está dizendo repreensão, correção, para instruir sobre a justiça, condenando o pecado. Então, o momento em que o pastor de igreja
ele vai confrontar é o pecado. O pecado, sim. O ofício do pastor, do sacerdote, do pastor de igreja, do pastor de ovelhas, é confrontar o pecado. Assuntos do povo, da nação, dos políticos, deixa para quem tem o ofício de político. Nós temos muitos irmãos